Salve, torcida alvinegra, tudo bem com vocês? Aqui que fala é Thiago, seu crítico alvinegro, e esse é mais um madrugadão do canal Thiago Crítico Alvinegro. Galera, muitas são as informações passadas à torcida do nosso glorioso a respeito desse importantíssimo confronto esse que vale 6 pontos, tá? Tanto para a equipe do Botafogo, que poderá tornar-se líder ao vencer a partida no Serra Dourada, a equipe do Goiás, nesta terça-feira, 21 horas e 30 minutos, horário de Brasília, ou seja, às 9h30 da noite, como também para a equipe do Goiás, que pode aí tornar-se vice-líder, tá? Ultrapassando inclusive o nosso querido Botafogo, tá? Se vencer a partida e se mantendo aí também na briga, não só pelo título, mas também pela volta à elite do futebol brasileiro. Esse confronto vem sendo marcado aí por diversas contradições aí por parte da diretoria da equipe do Goiás, que após a autorização da Justiça, que liberou alvará para o Botafogo poder aí ter a sua torcida aí, a torcida adversária, né, já que vai jogar fora dos seus domínios, né, e a equipe do Goiás tenta aí não permitir que a torcida do nosso glorioso possa ir assistir a partida no estádio. Outra coisa que chamou a atenção nesta segunda-feira foi a questão aí da justiça, né? Novamente aí a justiça entrar em campo e dessa vez para algo positivo em relação ao Botafogo. E aqui a matéria do Globo Esporte diz que a justiça libera alvará para o Botafogo pagar aí então um mês de direitos de imagem, os quais estão atrasados com cerca de 17 atletas do atual elenco que recebem, né, sobre essa modalidade, além da CLT, né, carteira de trabalho, recebem também um aditivo, né, no seu salário correspondente a direitos de imagem, e a justiça, né, liberou nesta segunda-feira aí ao Botafogo para pagar um mês de direitos de imagem, dos quais o Botafogo tem aí dois em atraso. Pagando um, o Botafogo aí diminui, né, o prejuízo, né, quanto à insatisfação dos jogadores que se manifestaram aí durante esta semana passada, no qual, após o confronto contra a equipe do Brusque, jogadores alvinegros informaram que não dariam entrevistas nem se manifestariam a favor aí numa entrevista a respeito do Botafogo, tá? E após aí essa liberação da justiça, o Botafogo aí entra em acordo com os jogadores e sela aí a paz momentaneamente. Além dessa questão, né, a matéria do Fogão Net diz o seguinte: apesar da liberação, o Goiás solicita que jogo contra o Botafogo não tenha torcida visitante. O receio de que a torcida alvinegra possa incentivar e fazer com que o Botafogo, motivado ao ter aí o seu 12º jogador em campo, que é a sua torcida, vencer o confronto, tá? E por conta disso não quer liberar aí a presença no estádio da torcida botafoguense à equipe do Goiás. Outra matéria do Fogão Net fala a respeito dessa atitude nojenta, né, e cretina da diretoria aí da equipe do Goiás. Nesse domingo vimos aí no confronto entre Náutico e Vasco que a equipe, né, alvirrubra permitiu aí a torcida, né, do Vasco da Gama que fosse incentivada aí por sua torcida. Foram liberados, se eu não me engano, cerca aí de 150 a 300 torcedores aí da equipe do Vasco, né, que compareceu e incentivou a sua equipe, mas isso não foi o suficiente para que a equipe vascaína saísse de campo vencedora. Afinal, o confronto entre as duas equipes terminou com um placar de 2-2, o que não foi satisfatório para nenhuma das equipes. Se formos pegar aí sobre o confronto, foi mais interessante para o Vasco, né, trazer esse pontinho, né, para São Januário. Afinal, jogar fora de casa contra a forte equipe do Náutico aqui em Pernambuco não é para todo mundo conseguir aí obter um ponto, e o Vasco ao menos conseguiu isso. Outra matéria é a seguinte: Chay jogou vôlei?
A seleção da rodada da Série B tem 5 jogadores do Botafogo. E vamos entender aí o porquê dessa interrogação, se Chay praticou ou não essa modalidade do esporte do vôlei aí por conta dessa interrogação na matéria do Fogonete. Matéria do Portal Terra já diz o seguinte: Goiás não quer torcida do Botafogo na Serrinha. Outra matéria também do Fogonete diz o seguinte: Botafogo tem nova chance de assumir a liderança desta Série B, né? Após aí diversas oportunidades, seja no confronto contra a equipe do Vitória ou até mesmo, contra a equipe do Cruzeiro, quando poderia ter vencido essas partidas e assumido a liderança, o Botafogo aí não conseguiu. Esperamos que contra a forte equipe do Goiás, né, no confronto desta terça-feira, ou seja, logo mais às 21 horas e 30 minutos, horário de Brasília, o Botafogo desempenha um bom papel dentro de campo e vence aí o seu adversário. Matéria do Fogão Net, outra, diz o seguinte: Pedro Castro confia na força do Botafogo diante do Goiás. Acredito muito na qualidade desse elenco e dos meus companheiros. Deixa eu começar aqui. E por último, tá, galera? Eu vou falar a respeito aí vou me manifestar a respeito aí de uma matéria que foi realizada aí pelo Fogão Net, que fala sobre um torcedor alvinegro, né, que tatuou uma versão trans do mascote do nosso clube e faz aí campanha contra a homofobia. Primeiro eu vou ler aqui para vocês, tá, a questão da liberação, né, do Goiás, que solicita que jogo contra o Botafogo não tenha torcida visitante. Apesar da liberação por parte do Ministério Público, né, e da Segurança do Estado de Goiás, a equipe mandante, aí, a equipe esmeraldina, solicitou que o jogo contra o Botafogo não tenha torcida visitante, ou seja, que nenhum torcedor do Botafogo seja permitido aí a participação. O Goiás espera ter um retorno da Prefeitura de Goiânia ainda nesta segunda-feira, dia 25, a respeito de um ofício emitido pelo Clube Esmeraldino. O documento pede uma revisão da decisão de que jogos em Goiânia voltem a ter a presença da torcida visitante, ao menos para o jogo desta terça-feira, 26, diante da equipe do Botafogo. A liberação para jogos com a presença de torcedores visitantes em meio à pandemia da Covid-19 foi publicada em nota técnica na sexta-feira, 22, número 9 da Secretaria Municipal de Saúde. O Clube Goiano se baseia em artigos do Estatuto do Torcedor, que diz ser obrigatório a venda de ingressos 72 horas antes da partida. Informou ao Popular, que consultou 2 auditores do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, e a Polícia Militar, que informou que não é possível remanejar a escala de funcionários para garantir a segurança de um jogo com torcedores visitantes. O que isso é uma total mentira, tá? O Goiás também salientou que o Botafogo não fez solicitação de reserva de ingressos para o duelo desta terça-feira, 26. Outra mentira. Nesta segunda-feira, a equipe do Atlético Goianiense joga em Goiânia contra a equipe do Grêmio e terá a presença de torcedores visitantes, com capacidade liberada para cerca de 40% do seu estádio, ou seja, 4.835 ingressos foram colocados à venda para este confronto. Tá? Destes, a carga de 10%, ou seja, 483 torcedores, serão destinados aí à torcida do Tricolor Gaúcho. Diante de tudo isto, clamamos a Vossa Excelência, isso palavras, né, da equipe do Goiás, prefeito Rogério Cruz, que reconsidere tal decisão e, não sendo isto possível, que exclua nossa agremiação da possibilidade e obrigatoriedade de ter a presença de visitantes em nosso estádio nesta partida do dia 26 de outubro de 2021, ou seja, terça-feira. Solicitou o Goiás em ofício. Goiás e Botafogo se enfrentam nesta terça-feira, 26, a partir das 21 horas e 30 minutos na Serrinha, pela 32ª rodada da Série B. Com promoção, os ingressos foram colocados à venda com valores que variam de R$ 25 a R$ 250. É tanta canalice, tanta falta de escrúpulos, né, da equipe e do
do Goiás e de seus representantes que não dá para entender, tá? Todo um batalhão, tá, de polícia fica à disposição sempre para todo tipo de evento, sejam, né, jogos de futebol, seja teatros, cinemas, shopping, dentre outros tipos de lazer, tá? Empregados aí pela população, que eu não entendo o motivo pelo qual a equipe de Goiás não quer permitir aí que a torcida alvinegra exerça o seu direito de ir ao estádio. O segundo ponto, na minha opinião, é o seguinte: o porquê dessa questão. Eles falam que por meio da pandemia a torcida visitante viria de fora, de outros estados. Será que a torcida botafoguense não se encontra também em Goiás? O Botafogo, que é um time com tradição, né, com cerca de quase 6 milhões de torcedores espalhados por todo o país, ou seja, por todo o país. Será que, sei lá, no estado de Goiás, mais precisamente na capital goiana aí, será que não há torcedores botafoguenses aptos a ir ao estádio que já tenham tomado a primeira dose ou dose única, ou até mesmo as 2 doses da vacina da Covid-19 e que estejam aptos aí a poder serem liberados para assistirem um evento desse porte? Será que só a torcida do clube esmeraldino tem esse direito? Só eles que moram no estado de Goiás, ou seja, só quem torce no estado de Goiás são os torcedores goianos? Eu não acredito nisso. Então cai por terra aí essas lorotas, tá? E não sei o porquê, qual o motivo desse medo ou receio da equipe do Goiás, tá? Eu citei aqui um exemplo desse confronto do domingo, né? Desse domingo que se passou, da equipe do Alvirrubro, né? O Timbu, né? O Náutico, Capibaribe e a equipe do Vasco, né? Que tiveram aí as suas torcidas, respectivamente aí uma proporção maior uma do que a outra, né? No caso o Náutico, obviamente por estar jogando em casa tinha mais torcedores, mas permitiu que os torcedores vascaínos fossem, né, até a partida apoiarem a sua equipe, e isso não influenciou no resultado. Tanto o Vasco quanto a equipe do Náutico Capibaribe tiveram a presença de seus torcedores, e isso não foi fundamental para o resultado. Nem o Náutico venceu por conta a maioria da torcida estar no estádio apoiando, então pouco a minoria torcedora do Vasco também influenciou aí nos gols do Vasco ou no empate que resultou aí na partida. Então esse medo, esse receio da equipe do Goiás só mostra o quão fraca os seus dirigentes e os jogadores que defendem a equipe goiana. Deixa eu ir para outra matéria, galera, que é a seguinte. Cadê? Uma matéria que me chama a atenção aqui, que é a opinião, tá? Emitida por repórteres do Fogão Net sobre essa questão, tá? Do blog aqui do Mansell. E diz o seguinte: matéria do Fogão Net diz: atitudes, abre aspas, pequenas, tá? Fecha aspas, do Goiás contra o Botafogo mostram novamente, abre aspas, cada um por si, fecha aspas, do futebol brasileiro. Vamos lá. Em uma série de atitudes pequenas e sem bom senso, o Goiás parece querer prejudicar o Botafogo e sua torcida para o jogo desta terça-feira no estádio da Serrinha pela Série B. É uma amostra do cada um por si que prevalece no futebol brasileiro e que não é coibido pelos órgãos em parênteses, tá? Abre parênteses, fecha parênteses, competentes como o CBF e o STJD, Supremo Tribunal de Justiça Desportiva. Um dos atos do Goiás é tentar vetar a presença de torcida visitante, embora já tenha sido liberada nos estádios. As alegações esfarrapadas é que houve pouco tempo para a preparação e que a Serrinha não tem setor para a torcida adversária. Ora, em 1 ano e meio sem público não deu para se planejar para a volta?
em um estádio de futebol só há espaço para uma única torcida? Outro ponto aqui é o seguinte: quanto ao pouco tempo, chega a ser risível, tá? Ou motivo de risada. Pela Série A, o Atlético Goianiense receberá a equipe do Grêmio nesta segunda-feira e liberará a torcida visitante. Basta querer e ter boa vontade. Outra atitude curiosa da equipe do Goiás é comemorada por sua torcida na internet. É colocar valores altíssimos nos ingressos, inteira de 150, 200 e até mesmo R$ 250, com descontos consideráveis para quem estiver com a camisa oficial do Clube Esmeraldino, em valores aí que chegam a 20, 25, até mesmo R$ 40 de desconto no ingresso. Outra questão seria o receio de uma invasão da torcida do Botafogo, eu não sei o porquê, qual seria a motivação, né, da nossa torcida em relação a isso, numerosa na região centro-oeste. Fato é que a CBF e o STJD deveriam impedir absurdos como esse. E mais um ponto: além dessa guerra fria e de bastidores que prejudica todo o futebol brasileiro como um todo, nesse cada um por si, quem mais sofre é o torcedor, e praticamente impossível se planejar para viajar e ver jogos. As datas demoram a ser definidas e podem mudar a qualquer momento, encarecendo qualquer logística de voo e hospedagem. Para piorar, o botafoguense da região centro-oeste, que são muitos, ainda é surpreendido com notícias desse tipo na véspera de um jogo. Não à toa, o futebol brasileiro segue parado no tempo, uma vez que ignora que o torcedor é o seu principal consumidor. Ou seja, sem torcida não há lucro, e sem lucro não há time em campo, e sem times em campo não há, obviamente, aí espetáculo, e sem espetáculo até mesmo, né, as redes de televisão e outras, né, que dependem do esporte para ter audiência e ter lucros financeiros, aí acabam perdendo todos. Deixa eu ver outra matéria aqui, galera. A matéria seguinte: Chay jogou vôlei? Interrogação. Seleção da rodada da Série B tem 5 jogadores do Botafogo. Vamos lá. O Botafogo emplacou 5 representantes na seleção da galera da 31ª rodada que aconteceu nesta semana passada, da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas chama a atenção a ausência de Chay. Será que jogou vôlei? Joel Carli, Pedro Castro, Marco Antônio e Rafael Navarro, além do técnico Enderson Moreira, são os representantes do Botafogo na equipe formada em votação popular. A seleção da rodada ficou com Gretson, Hereda, Joel Carli, Henrique Riquelme, Felipe Bastos, Pedro Castro, Marco Antônio, Jean Carlos, Davi e Rafael Navarro. Essa foi a seleção da rodada, que não colocaram aí o Chay, um dos jogadores aí que com mais representatividade no atual elenco do glorioso Botafogo. E essa aí foi apenas uma alfinetada, né, da torcida e daqueles que representam aí o Fogonete a respeito do porquê do Chay não vigorar nessa rodada como um dos melhores. Afinal, fez uma excelente partida contra a equipe do Brusque, o Chay, dadas aí algumas questões aí que o mantém aí muito fominha, né, em alguns dados momentos, o que prejudica aí nos resultados finais do Botafogo, mas nada aí que tenha tirado o brilho da partidaça que fez contra a equipe do Brusque. Deixa eu ver aqui. Matéria do Fogão Net fala a respeito da nova chance da equipe alvinegra de assumir a liderança da Série B. Após deixar de assumir a liderança da Série B há 2 rodadas atrás, quando empatou em 0-0 com a equipe do Cruzeiro, o Botafogo terá novamente chance nesta terça-feira, mas assim como da outra vez, a missão não será das mais fáceis. Em confronto direto, o Glorioso enfrenta fora de casa a equipe do Goiás, quarto colocado, às 21h30.
Além de precisar vencer o confronto direto pelo G4, o Botafogo também terá de torcer por uma derrota do Coritiba, que também joga fora de casa contra a equipe do CRB, outro confronto aí de 6 pontos. Né? O CRB que nesse momento aí figura na quinta colocação e pretende aí voltar aí ao grupo do G4. E este jogo tá, será realizado às 19 horas, ou seja, 7 horas da noite. Iniciará 2 horas e meia antes do confronto entre Botafogo e Goiás no estádio aí do Serrinha, em Goiás. Como o líder tem mais vitórias que o Glorioso, são 9 contra 8, um empate não será suficiente. Com 92% de chance de subir, segundo o site Infobola, o Botafogo pode se aproximar ainda mais da Série A com a vitória, já que faltarão 6 jogos e ampliará a vantagem para o quarto colocado. Entretanto, a rodada também pode ser traiçoeira se for derrotado. Em caso de triunfo do Goiás, bater aqui na madeira, que isso não ocorra, tá? O adversário ficará com os mesmos 55 pontos que o Botafogo, mas não o ultrapassará pelos critérios de desempate. E se o CRB vencer o Curitiba, a distância para o quinto ficará em apenas 2 pontos, algo que acontece com o Botafogo em relação ao Coritiba nesse exato momento. A diferença para o líder da competição, Coritiba, é de apenas 2 pontos por parte do Botafogo. Se o Botafogo vencer o seu confronto, irá aí ultrapassar o Coritiba em 1 ponto apenas na pontuação. Passará de 55 para 58 pontos e o Coritiba, sendo derrotado, e assim esperamos, pela equipe do CRB, se manterá aí com 57 pontos. Por isso, essa 32ª rodada pode garantir a tranquilidade ao alvinegro nesta reta final ou manter o alerta ligado dependendo dos resultados. Deixa eu ir para a matéria do Pedro Castro, tá, galera? Pedro Castro confia na força do Botafogo diante do Goiás. Acredito muito na qualidade do nosso grupo. Já em Goiânia, o Botafogo treinou nesta segunda-feira no CT do Atlético Goianiense, na preparação para o jogo com a equipe do Goiás. Nesta terça, no estádio da Serrinha, pela Série B, o volante Pedro Castro projetou a partida entre ambas as equipes. Em entrevista à Botafogo TV. E palavras dele, tá? Palavras de Pedro Castro. É um jogo bastante difícil, um time que sempre esteve lá em cima na competição, mas acredito no nosso trabalho. Tivemos semana muito boa de trabalho, espero que possamos fazer um grande jogo, afirmou Pedro Castro. Acredito muito na qualidade do nosso grupo, tanto que quem começa jogando como quem entra no decorrer da partida. Tem mostrado isso. É muito importante para atingir os objetivos da temporada. O nosso bem, claro, é subir. Precisa ter time competitivo. Temos deixado a mostra isso. Esperamos continuar assim, acrescentou. O jogador valorizou também todo o elenco estar disponível sem lesionados nesse momento. Mérito também do departamento médico e físico, que praticamente no fim da temporada, por todo mundo estar bem à disposição do treinador, só demonstra a força que o Botafogo tem e o empenho de todos para fazermos um bom papel dentro de campo, finalizou o atleta Pedro Castro. E que bom, galera, que isso ocorreu, tá? Que bom que temos opções aí suficientes para enfrentar toda e qualquer equipe nesses últimos 7 guerras, né, que irá o Botafogo aí enfrentar ao longo aí após a 31ª rodada. E a primeira delas aí, a mais forte de todas, que é contra a equipe do Goiás. Caso vençamos, iremos vencer, essa é a minha opinião, né? Venceremos aí pelo placar de 2-0, gols aí de Rafael Navarro e Marco Antônio. Tá? Acredito que o Botafogo irá ultrapassar finalmente a equipe do Coritiba, se tornando aí pela primeira vez ao longo aí das 32 rodadas em que disputou o Botafogo ao longo dessa Série B, a primeira vez que figurará como líder da competição absoluta, tá? E para terminar esse informativo, galera, cadê? O Madrugadão do canal Thiago Crítico Alvinegro, né, com informativos
né, sobre as principais notícias do nosso glorioso Botafogo. Logo mais, no dia de hoje, estarei realizando mais alguns vídeos, né, com informativos, né, sobre o nosso glorioso, e farei aí uma live pré-jogo para falarmos muito sobre o confronto aí entre Botafogo de Futebol e Regatas e a equipe do Goiás. Inclusive, galera, algumas anotações aqui, ó, sobre o que eu vou falar em termos de confrontos entre as duas equipes, saldo de gols, estatísticas, algo que permitirá ao torcedor alvinegro aí se orientar e avaliar aí as probabilidades, das quais o Botafogo tenha ou não de vencer esse confronto e de se tornar aí líder da competição da Série B em 2021. Agradeço a todos os 271 inscritos do meu canal Thiago Crítico, o qual o YouTube, não sei por qual motivo, retirou o meu inscrito recente, e eu exijo que se coloque de volta o meu inscrito, tá, YouTube? Eu exijo, tá? E os meus likes, que foram retirados, tá? Coloquem de volta, tá? E é o seguinte, gostaria de pedir a você que é inscrito no canal Thiago Crítico, tá, que continue acompanhando os meus conteúdos, as minhas opiniões, as minhas críticas, e peço a você, que ainda não é inscrito no canal Thiago Crítico, que se inscreva, deixe o seu like, compartilhe meus conteúdos para demais torcedores botafoguenses, para que juntos possamos aí dar mais visibilidade e credibilidade às notícias que fazem, menção ao nosso glorioso Botafogo. Tá? Nesse momento conto com 271. Assim que eu realizar esse vídeo, eu quero de volta esse inscrito, tá? Estou agora com 270 porque o YouTube, não sei qual foi o motivo, retirou o inscrito, e eu exijo que se coloque de volta, tá? Temos aí 271 inscritos rumo aos 300. Se você que ainda não é inscrito quiser e puder me ajudar, se inscreva, deixe seu like, compartilhe meus conteúdos para demais botafoguenses, para juntos fortalecermos a mídia alternativa do nosso glorioso, fazendo com que este que vos fala traga sempre conteúdos de qualidade, informando a você, torcedor alvinegro, sobre as principais notícias do nosso glorioso. Beleza, galera? Tamo junto, até o próximo vídeo, saudações alvinegras e vamos fogo!